Jesus e as mulheres. O que ele pensa de nós? Sharon Janes. Traduzido por Maria Emília de Oliveira. Parte 1. O pano de fundo. O mundo no qual Jesus pôs os pés. Era inteligente e era apaixonada por Deus. Sentei-me do outro lado da mesa de refeições, pegando a salada e tentando digerir as palavras de Jean. Seus olhos, surpreendentemente verde-azulados, deixavam transparecer uma sombra de frustração com Deus, sobretudo por causa da maneira como, segundo ela, Deus se sentia a respeito das mulheres. Não entendo Deus. Parece que ele é contra as mulheres. Parece que nos destinou ao fracasso. Até nosso corpo é mais fraco, e isso convida os homens a abusarem de nós. Vejo em toda a Bíblia como Deus usou os homens de maneira poderosa. Abraão, Moisés, Davi e outros tantos, sempre os homens. E a poligamia? Como Deus pode permitir uma coisa dessa? Hoje há muita violência contra as mulheres. Onde está Deus em tudo isso? Há muita desigualdade e injustiça entre o tratamento dado aos homens e o tratamento dado às mulheres. Que tipo de Deus faz isso? Penso que, no fundo, Deus não gosta das mulheres. Jean conhecia a Bíblia, cresceu na igreja, foi criada e amada por pais cristãos e aceitou Cristo aos 8 anos de idade. Aceitei Jesus porque tinha medo do inferno, confessou. Não porque descobri um Deus amoroso que cuidava de mim. Fiz aquilo por medo. O motivo pelo qual Jean se tornou cristã não vem ao caso. Sua decisão foi real. Desde menina, continuou a crescer na fé e chegou a sentir um chamado ministerial quando cursava a 8ª série. Jean tinha realmente um coração voltado para as coisas de Deus. No entanto, durante a infância e a adolescência, Jean não se sentia bem consigo mesma. Considerava-se inferior ao seu irmão mais novo e achava que seus pais o favoreciam. Eles davam mais atenção ao meu irmão, ela explicou. E quando brigávamos, meus pais davam razão a ele. Deixe seu irmão em paz, diziam, mas nunca os ouvia dizer, deixe sua irmã em paz. Como costuma acontecer com as crianças, a percepção de Jean acerca de seu pai terreno falseou sua percepção do Pai Celestial. E a ideia de predileção pelo filho do sexo masculino passou a ser a peneira pela qual suas interpretações espirituais eram filtradas. Jean formou-se no ensino médio com louvor. Na faculdade, graduou-se em estudos de comunicação. Então, seguiu para o seminário. Quando cheguei ao seminário, comecei a ler algumas opiniões dos filósofos antigos sobre as mulheres, bem como as dos primeiros pais da igreja e até dos teólogos modernos. Fiquei furiosa. Quanto mais lia, mais furiosa ficava. Isso é verdade? As mulheres têm menos valor do que os homens? Deus deu preferência a um gênero em detrimento de outro? Enquanto pensava em meu papel como mulher no ministério, não conseguia encontrar um exemplo a ser seguido. Agora, enquanto escrevo este livro, Jean tem 26 anos, é formada no seminário e trabalha como secretária numa igreja em expansão. É uma mulher frustrada, confusa e, conforme mencionei antes, visivelmente furiosa. Naquele dia, conversamos durante horas e temos conversado por muitas outras desde então. Jean levantou algumas perguntas interessantes. Foi corajosa o suficiente para verbalizar o que muitas mulheres sentem e debatemos juntas as suas perguntas. Porém, tenho feito mais que simplesmente lutar com as perguntas complexas a respeito de Deus e de como Ele vê as mulheres. Percorri uma jornada de 12 anos para encontrar respostas a essas perguntas. Deus e eu passamos muito tempo juntos enquanto Ele me abria os olhos para descobrir
o que realmente pensa sobre as mulheres. E não vejo a hora de contar a você o que descobri. Na maior parte do tempo, eu era muito feliz em minha ignorância e conhecimento limitado acerca das funções e responsabilidades da mulher no corpo de Cristo. Mas Deus não permitiu que eu permanecesse confortável em meu raso conhecimento sobre seu grande amor e seu inventivo plano para as mulheres. Durante muito tempo, eu olhava para as mulheres da Bíblia pela outra extremidade do telescópio, fazendo-as parecer muito pequenas em comparação com seus semelhantes do sexo masculino. Deus, porém, estava me alfinetando para que eu fosse uma boa aluna e fizesse uma análise mais profunda. Sou muito grata pelos homens e mulheres que me ajudaram a ter uma perspectiva mais clara de como Deus se sente em relação às mulheres. Por mais de uma década, estudei sobre as mulheres e as funções que elas desempenham na Bíblia e orei por elas. Examinei o plano original de Deus na criação, a consequência da queda e o objetivo de Jesus de manter a humanidade livre da ruína do pecado e da escravidão imposta pelo inimigo. Perguntei a Deus como ele realmente se sente a respeito das mulheres, e ele me respondeu por intermédio da vida de seu filho. Quando Felipe pediu a Jesus que lhe mostrasse o Pai, Jesus respondeu: "Quem me vê, vê o Pai." João 14, 9. O autor de Hebreus descreve Jesus como a expressão exata de ser de Deus. E embora eu não me atreva a dizer que conheço a mente de Deus, posso entender seu caráter por intermédio do ministério de Jesus, seu Filho. No decorrer dessa peregrinação, fiquei impressionada com o relacionamento radical de Jesus com as mulheres que cruzavam seu caminho durante os 33 anos que viveu aqui na Terra. Jesus passou por cima das tradições sociais, políticas e de gênero e dirigiu-se às mulheres com o respeito devido àquelas que foram criadas à imagem de Deus. Antes, porém, de iniciarmos nossa jornada lado a lado com essas mulheres, precisamos entender o mundo obscuro em que Jesus pisou, o desenrolar do pano de fundo para o plano redentor para as mulheres. No princípio, quando Jesus chegou a este mundo naquela noite estrelada em Belém, seu primeiro choro ecoou o grito das mulheres que haviam sido maltratadas e violentadas durante séculos. Na época em que Jesus pôs os pés no solo empoeirado da Galiléia pela primeira vez, as mulheres não podiam conversar com os homens em público, ser testemunhas em tribunais, nem misturar-se com os homens em reuniões sociais. Eram consideradas sedutoras sensuais e a principal causa do pecado sexual. Eram tidas como uma espécie de animal inferior. Os homens se divorciavam das esposas por simples capricho e as jogavam fora como uma torrada queimada. As mulheres viviam nas sombras da sociedade. Raramente eram vistas ou ouvidas. Semelhante a uma escrava, a menina era propriedade do pai e, posteriormente, do marido. As mulheres eram analfabetas, desvalorizadas e ignoradas. Como isso aconteceu? Quando e onde começou essa pouca consideração às mulheres? Por certo, isso não estava nos planos de Deus. Tudo começou no Jardim do Éden. Se você já leu meus outros livros, sabe que sempre gosto de começar bem do começo, do princípio. Portanto, é por onde começaremos hoje, do princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Antes da criação do mundo não havia nada. Então Deus falou e o mundo passou a existir. Ele disse: haja, e assim foi. Gênesis 1, 3, 6 e 14. Deus enfeitou o firmamento com o sol, a lua e as estrelas. Ajuntou num só lugar as águas e cobriu a parte seca com vegetação e vida em abundância. No sexto dia, Deus decidiu fazer algo especial.
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1, 26. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. Nos 5 primeiros dias da criação, quando o sol se punha no horizonte, Deus dizia: ficou bom. 6 vezes, no final de cada fase da sua obra-prima, ele reiterou sua aprovação. Acompanhamos o ritmo da repetição até uma interrupção repentina das palavras do Criador, quando ele viu o homem sozinho, sem uma companhia adequada. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, versículo 18. Embora soubesse que não era bom que o homem estivesse só, Deus esperou que Adão chegasse à mesma conclusão. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Gênesis 2, 19 e 20. Você consegue ver Adão observando os passos saltitantes e os movimentos rápidos dos animais, de 2 em 2, macho e fêmea? O vermelho vivo do cardeal macho e sua fêmea de cor cinza discreta. O leão com pelos grossos na cara e sua leoa esguia e adorável. A vaca com o úbero pendurado e o touro, seu parceiro, de olhar faiscante. Solitário, Adão observa os pares da criação de Deus aninhando-se, acariciando-se e brincando. E, ao ver-se cercado por aquelas criaturas barulhentas e um Deus amoroso, Adão percebeu, de repente, que estava sozinho. A solidão de Adão deve ter aumentado quando ele viu cada par de animais na fila para receber um crachá com seu nome. E quanto a mim, ele deve ter pensado quando as 2 últimas criaturas alçaram voo. Ah, minha amiga, o melhor ainda está por vir. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Gênesis 2, 21, 22. Bruce Martiano desenha um lindo quadro para nós. Ele, Deus, molda a estrutura dela e dá uma leve tonalidade à sua pele. Modela sua mente e determina sua forma. Esculpe o contorno do rosto, o desenho amendoado dos olhos e o comprimento gracioso dos braços e das pernas. Muito antes dela dizer uma palavra, ele firma-lhe a voz no coração, para que seu timbre seja harmonioso. Células e mais células, carinho e mais carinho, com cuidado extremo, na criação ele a ama totalmente. Quando despertou da anestesia aplicada por Deus, Adão deu uma olhada na linda Eva. Ele deve ter dito: isto sim é que é bom. Não sabemos ao certo se Adão falou mesmo isso quando pôs os olhos em Eva pela primeira vez, mas sabemos que as primeiras palavras registradas como suas foram proferidas no momento em que Eva se apresentou diante dele. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Gênesis 2, 23. Que linda reprodução das palavras de Jesus! O seu Pai sabe do que vocês precisam.
antes mesmo de o pedirem. Mateus 6:8. Sim, Deus conhece nossas necessidades e, em geral, antes mesmo de nos concedê-las, espera que as entendamos. Se ele tivesse criado Adão e Eva ao mesmo tempo, Adão jamais saberia quanto necessitava dela. Eva foi o toque final da obra-prima de Deus e a inspiração para a primeira poesia do homem. Não foi um pensamento tardio, mas um grande finale divino. A mulher foi criada para completar o retrato de alguém feito à imagem de Deus. O homem não poderia fazer isso sozinho. A mulher não poderia fazer isso sozinha. Ambos foram necessários, trabalhando, servindo e vivendo em harmonia para completar o quadro que Deus sempre teve em mente. Deus concluiu a primeira semana da existência do mundo e desceu a cortina com essas palavras: E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Com a primeira aparição da mulher, o que era bom ficou muito bom. Deus criou uma Ezer. Quem é essa mulher e por que foi criada? A Bíblia diz que ela foi criada para ser auxiliadora de Adão. Do mesmo modo que as peças de um quebra-cabeça, Eva foi criada para completar o homem. Completar significa encher totalmente aquilo que é necessário para suprir uma deficiência. Uma ou duas partes que se completam mutuamente. C.S. Lewis desenha um lindo quadro. A ideia cristã de casamento se baseia nas palavras de Cristo de que o homem e a mulher devem ser considerados um único organismo. Tal é o sentido que as palavras uma só carne teriam numa língua moderna. Os cristãos acreditam que, quando disse isso, ele não estava expressando um sentimento, mas afirmando um fato. Da mesma forma que expressa um fato quem diz que o trinco e a chave são um único mecanismo, ou que o violino e o arco formam um único instrumento musical. O inventor da máquina humana queria nos dizer que as duas metades desta, o macho e a fêmea, foram feitas para combinar-se aos pares, não simplesmente na esfera sexual, mas em todas as esferas. Como o violino sem o arco e o trinco sem a chave, o homem estava incompleto sem a mulher. Juntos, eles formaram um todo. Vamos conhecer as várias traduções de Gênesis 2:18. Depois disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Nova Bíblia Viva. Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Nova tradução na linguagem de hoje. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Nova versão internacional. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Almeida Revista e Atualizada. Embora cada tradução da Bíblia use uma combinação diferente de palavras, todas mencionam o verbo auxiliar, ajudar, ou o substantivo auxiliadora. É o termo auxiliadora que tem causado tanta discussão e mal-entendidos ao longo dos anos. Portanto, vamos tratar desse assunto desde o começo. A palavra hebraica para auxiliadora também pode ser traduzida por parceira. Humberto Casuto disse: Assim como a costela é encontrada no lado do homem e unida a ele, também a boa esposa, a costela de seu marido, permanece ao seu lado para ser uma companheira auxiliadora, e a sua alma está ligada à dele. Apesar de algumas mulheres se indignarem só em pensar que são chamadas de simples auxiliadoras,
Basta ler atentamente as páginas da Bíblia para ver que a auxiliadora ocupa um lugar de grande honra. A palavra hebraica auxiliadora usada para designar mulher é Ezer, derivada do termo hebraico usado para definir Deus e o Espírito Santo, Azar. Ambas significam auxiliador, o que vem para ajudar ou auxiliar. O rei Davi escreveu: Senhor, sê tu o meu auxílio. Salmos 30, 10. O Senhor está comigo, ele é o meu ajudador. Salmos 118, 7. Moisés disse a respeito de Deus: O Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do Faraó. Êxodo 18, 4. Originalmente, Ezer aparece 21 vezes no Antigo Testamento. É usada 2 vezes para falar da mulher, Gênesis 2, 18, 20, e 16 vezes para falar Deus ou Jafé como auxiliador de seu povo. Êxodo 18, versículo 4, Deuteronômio 33, versículos 7, 26 e 29, Salmos 20, versículo 2, 33, versículo 20, 70, versículo 5, 89, versículo 19, 115, versículo 9 ao 11, 121, versículo 1 e 2, 124, versículo 8, 146, versículo 5, Oséias 13, versículo 9. As outras 3 ocorrências estão nos livros dos profetas, que as usam para referir-se à ajuda militar. Isaías 30, versículo 5, Ezequiel 12, versículo 14 e Daniel 11, versículo 34. O teólogo William Mons explica: com tantas referências a Deus como nosso auxiliador, é evidente que uma Ezer não é de maneira alguma inferior àquele que recebe ajuda. Isso é importante porque essa é a palavra que Deus usa em Gênesis 2,18, quando diz a respeito de Adão: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus forma, então, Eva como Ezer de Adão. Portanto, de acordo com o plano de Deus, o homem e a mulher, marido e a esposa, foram criados por Deus para permanecer juntos e ajudar um ao outro nas batalhas da vida. E Deus está presente como Ezer divino para lutar com eles. Caroline Cust James observa: se a linguagem significa alguma coisa, a Ezer, em todos os casos, não é uma assistente leiga ou iniciante, mas uma auxiliadora muito forte. O estudioso bíblico Dr. Victor Hamilton esclarece: a nova criação, a mulher, não é superior nem inferior, mas igual. A criação dessa auxiliadora forma metade de uma polaridade e está para o homem da mesma forma que o Polo Norte está para o Sul. Qualquer indicação de que essa palavra em particular signifique uma pessoa que ocupa uma simples posição de assistente ou de subordinado a alguém de posto superior é rechaçada pelo fato de que, muito frequentemente, esta mesma palavra descreve o relacionamento de Jafé com Israel. Ele é o auxiliador de Israel. Seja qual for o papel que atribuímos à mulher na sociedade e na igreja, é evidente que a solidão daquele homem era um dilema que necessitava de atenção imediata. A mulher é apresentada como uma parceira no trabalho, na procriação e vida conjunta. Juntos, eles deveriam encher, subjugar e dominar a terra. Juntos, tinham um chamado em comum. Sim, suas funções e responsabilidades eram diferentes. Nosso corpo físico impõe isso. Porém, no que se refere a ter sido feitos à imagem de Deus para encher, subjugar e dominar a terra, não houve nenhuma distinção na criação. Por mais estranho que possa parecer, Adão não necessitava de alguém para realizar a maioria das tarefas que costumamos associar à função de auxiliador. Suas necessidades físicas eram supridas em abundância no abrigo e na fartura do Éden.
Havia uma enorme variedade de alimentos prontamente acessíveis no Éden, a despensa bem abastecida de Adão. Não havia cardápios para planejar, compras para fazer ou refeições para preparar. Não havia casa para decorar, nem chão para limpar, mesa para servir refeições, nem crianças para alimentar. Não havia meias para recolher do chão, nem roupas para lavar. E mais, o primeiro projeto de costurar foi feito em conjunto. Adão não aguardou atrás de um arbusto até que Eva juntasse as folhas da figueira para cobrir-se. Ele próprio juntou as folhas. É difícil imaginar que Deus tenha anunciado com alarde a criação de uma auxiliadora que faria coisas que o homem podia fazer facilmente sozinho. Não me entenda mal. Gosto muito de servir a meu marido e tomar conta de suas necessidades. Pode parecer estranho, mas gosto de limpar a casa. Mas esses deveres não definem a palavra Ezer. A beleza da palavra Ezer, ou auxiliadora, é que Deus não definiu seu significado. Não discriminou deveres para o homem e para a mulher, nem deu a Adão e a Eva uma lista determinando suas responsabilidades. Deus disse a ambos: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Gênesis 1, 28. Adão não disse a Eva: você vai tomar conta das aves e eu dos peixes. Eles dominaram e subjugaram juntos. Não há nada mais belo que um marido e uma esposa que verdadeiramente se tornaram uma só carne e deram início à dança simbiótica do casamento, movimentando-se com uniformidade ao som do amor de Deus e ao ritmo da vontade divina, trabalhando juntos para serem os portadores da imagem de Deus no mundo. E quanto à mulher solteira, ela também é uma Ezer? Claro! A mulher foi criada para ser auxiliadora e resgatadora, seja qual for seu estado civil. Antes de me casar, eu era uma guerreira de Deus no reino espiritual, tanto quanto sou agora. Conforme já mencionei, a palavra Ezer é usada 2 vezes no Antigo Testamento para referir-se à mulher como auxiliadora do homem, 16 vezes para referir-se a Deus como nosso auxiliador, e 3 vezes pelos profetas para referir-se à ajuda militar. No entanto, nas 16 vezes em que a palavra é usada para referir-se a Deus, tem também conotações militares. Surpreende-me ao descobrir que há conotações militares até na descrição da mulher de Provérbios 31, aquela que durante séculos tem sido apresentada como exemplo de piedade. A passagem começa com: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 10. A Nova Versão Internacional chama-a de esposa exemplar. A palavra hebraica traduzida por virtuosa ou exemplar pode também significar rica, próspera, destemida, audaciosamente corajosa, poderosa, valente guerreira. Você entendeu o sentido? Valente guerreira. Antes, porém, que você sugira que troquemos nossas roupas esportivas por uniformes militares, vassouras por rifles e sapatos de saltos por coturnos, reflita nas palavras de Paulo às igrejas em Éfeso e Corinto, que nos incentivam a permanecer na batalha espiritual como mulheres de oração, usando a palavra de Deus como arma. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 10 ao 12. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 3-5. Deus não criou a mulher simplesmente porque o homem estava sozinho, embora isso fosse evidente. Deus criou a mulher para completar o homem, amar com ele, trabalhar com ele, dominar com ele, viver com ele, procriar com ele e lutar ao lado dele. Ela era uma portadora feminina da imagem de Deus nessa união misteriosa do casamento. A mulher era e é uma guerreira chamada para lutar ao lado do homem no maior confronto que ainda está por chegar. Uma guerra que não será travada em campo de batalha com armas, mas de joelho em oração. Por que estou me alongando tanto na palavra exer? Porque, querida amiga, quero que você compreenda por completo o impacto do motivo pelo qual Deus a criou. Você é uma obra-prima majestosa do gênio criativo do Todo-Poderoso. Você é uma mulher. Após a queda. Então, o que aconteceu? Como foi que a mulher deixou o lugar de honra de que compartilhava como portadora de uma imagem no Jardim do Éden para viver oprimida, conforme temos visto ao longo dos séculos? Bom, por enquanto vamos continuar no jardim. O capítulo 3 de Gênesis começa com essas palavras amedrontadoras. Ora, a serpente. Satanás não estava feliz com aquelas criaturas que Deus criara à própria imagem. Embora tivesse sido um anjo de luz, Satanás foi lançado da terra com 1/3 dos anjos por causa de sua rebelião contra Deus. Apocalipse 12, 4. Ele sabia que estava condenado e queria apropriar-se do maior número possível de seres criados à imagem de Deus. Portanto, começou com os 2 primeiros. Não temos informações claras para saber por que Satanás iniciou uma conversa com Eva a respeito do fruto proibido. Mas sabemos que Adão assistiu passivamente ao drama que se desenrolava. Embora Gênesis 3 declare que Satanás se dirigiu à mulher, ele usou o plural hebraico de você quando falou. Ele não estava falando apenas com ela. Alguns dizem que o pecado começou quando Eva tentou ser a dominadora no relacionamento. Mas essa possibilidade não existia. Adão e Eva viviam em harmonia um com o outro. Movimentavam-se como se fossem um. Se ela tivesse tentado ser dominadora, teria comido o fruto sozinha, sem oferecê-lo ao marido. Outros dizem que Adão pecou por ter dado ouvido à mulher. Mas Eva não foi criada para ser uma companheira silenciosa. Não foi porque ele deu ouvidos a ela como mulher, mas porque ouviu o que ela disse e comeu do fruto. No final, tanto Adão quanto Eva desobedeceram ao Senhor. Acreditaram na mentira de Satanás e sofreram as consequências de um relacionamento rompido com Deus e também a morte espiritual. Nós, querida amiga, sofremos as consequências até hoje. Naquele momento de desobediência, o medo e a vergonha entraram no mundo, e o primeiro homem e a primeira mulher tentaram esconder-se de Deus. Onde está você? Deus chamou quando proferiu a primeira pergunta divina registrada na Bíblia, Gênesis 3:9. Essa é a pergunta que Deus nos faz até hoje, porque Ele anseia restaurar seu relacionamento com os portadores de sua imagem. Onde está você? Deus fez Adão e Eva saírem do esconderijo, confrontou o pecado deles e explicou as consequências daquele ato. A serpente, a mulher e o homem foram julgados, mas apenas a serpente e a terra foram amaldiçoadas. O julgamento de Deus sobre a serpente prenunciou os eventos que estavam por vir, o dia em que Jesus Cristo esmagaria com seu calcanhar a cabeça de Satanás. Satanás entendeu claramente que a destruição de seu domínio viria do ventre de uma mulher. E a partir daquele mesmo dia, tem se vestido com roupagem completa de guerra para destruí-la.
Outra consequência da queda foi que o homem passaria a dominar a mulher. Quando Adão falou com Deus a respeito do pecado de ambos, ele disse: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Gênesis 3:12. Anteriormente, eles dominavam juntos, mas tudo aquilo estava prestes a mudar. Seu desejo será para o seu marido, disse Deus a Eva, e ele a dominará. Versículo 16. Desde então, a tensão no relacionamento entre o homem e a mulher passou a ser a norma. No entanto, a boa notícia para nós é que Deus gosta de mudar as coisas. Embora a árvore no jardim tenha trazido morte e maldição, o madeiro do Calvário trouxe vida e bênção. Jesus veio para libertar os cativos, veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Mas há milhares de anos entre as palavras de Deus acerca de Jesus. Ele terá, e as palavras do nosso Salvador, eu tenho. E, infelizmente, as mulheres têm sido desvalorizadas, desonradas e aviltadas de todas as maneiras imagináveis. Entre o Jardim do Éden e o Jardim do Getsêmani, muitos anos se passaram antes que o calendário do Reino de Deus sinalizasse que o plano redentor de Jesus devia iniciar-se. Para entender até que ponto as ações e os ensinamentos de Jesus foram radicalmente libertadores para as mulheres, precisamos compreender o mundo no qual Jesus pôs os pés. Grande parte do mundo antigo era influenciada pelos filósofos e seus ensinamentos. Para a maioria de nós, a filosofia antiga está muito distante e provoca pouco interesse. Porém, no século V a.C., ela influenciava toda a cultura. Os ensinamentos e a influência dos filósofos algemaram as mulheres e as mantiveram em um cativeiro numa sociedade patriarcal. Por exemplo, na antiga Atenas, cidade que tem o nome da linda deusa da sabedoria, os filósofos acreditavam que as mulheres eram inferiores aos homens em todos os aspectos. Esses filósofos criaram a lente através da qual grande parte do mundo civilizado enxergava a vida. Sócrates, 470-399 a.C., afirmava que ser nascido de uma mulher era um castigo divino, uma vez que a mulher encontrava-se na metade do caminho entre o homem e o animal. As esposas gregas respeitáveis viviam reclusas e raramente apareciam em eventos da sociedade. Elas não participavam de negócios públicos e pouco eram vistas em meio a homens em refeições ou em reuniões sociais. Sócrates ensinou a Platão, que passou a Aristóteles aquilo que aprendeu. Platão acreditava que as mulheres eram uma forma degenerada da perfeição masculina e que os homens que não viviam de maneira correta seriam reencarnados como mulheres. Ele acreditava ter sido esse o motivo do surgimento do gênero feminino. Aristóteles declarou: a coragem do homem está em dar ordens e a da mulher em obedecer. Ele ensinou que as mulheres eram inferiores e precisavam receber ordem dos homens e ser usadas para lhes proporcionar prazer. Os homens que levavam seus estudos a sério eram encorajados a evitar completamente as mulheres, porque elas significavam problemas e tentação. Demóstenes, orador famoso da época de Aristóteles, declarou que a função das mulheres atenienses eram as seguintes: temos cortesãs para nossos prazeres, prostitutas, isso é, escravas jovens para uso diário, esposas para nos dar filhos legítimos e cuidar fielmente dos assuntos do lar. Aristóteles deixou ao mundo uma coleção de estudos fascinantes sobre uma variedade de assuntos. Observou a natureza das abelhas e notou que o enxame tinha um líder aparente, que, segundo ele, era a abelha-rei. Somente séculos depois foi que os naturalistas descobriram que o líder era, na verdade, uma abelha-rainha. É isso aí, meninas! As moças casavam com pouca idade e não recebiam instrução escolar. Aprendiam apenas a cuidar da casa. Nunca saíam sozinhas.
Não faziam refeições em público com homens, nem participavam da vida da comunidade. As mulheres não só eram consideradas inferiores, mas também uma perturbação e um perigo aos homens que desejavam ser sábios. Os antigos acreditavam que a vida se originava do sêmen do homem, onde minúsculos seres humanos eram armazenados. As mulheres serviam simplesmente de solo no qual a semente era plantada e crescia até o parto. Eles não sabiam nada a respeito de óvulos e, portanto, tiravam conclusões apenas do que seus olhos nus conseguiam ver. Trocadilhos à parte. Foi somente no século XIX que os cientistas descobriram que a mulher tem óvulos. Antes disso, ela era considerada apenas um recipiente. Faz sentido dizer que, se as mulheres forem consideradas sujas, serão tratadas como sujeira. Os romanos não viam as mulheres com olhos tão sombrios quanto os gregos, mas acreditavam que elas precisavam ser mantidas sob o controle de um homem. Os romanos tinham ideias mais avançadas quanto às atividades das mulheres fora do lar, desde que não se afastassem da porta de entrada. Se a mulher fosse surpreendida em adultério, a lei romana dava ao marido o direito de matá-la porque ela era sua propriedade. O homem, contudo, podia ter relações sexuais fora do casamento à vontade. Os homens romanos tinham a tendência de copiar o conceito dos gregos a respeito das mulheres como objeto de prazer ou fontes de tentação. Por serem muito inteligentes, os filósofos eram obviamente enganados pelo próprio inimigo. Não existe nada tão tolo quanto um homem inteligente usar seus dons mentais para invalidar a simplicidade da verdade. Seria muito fácil manifestar nossa ira contra os filósofos passados, ou até contra os homens dos países do Oriente Médio, que continuam a tratar as mulheres com o mesmo desprezo. Mas eu sempre recorro à fonte. É o próprio diabo que tem nas mãos o plano para destruir as mulheres. Na cultura judaica, as mulheres não eram tratadas muito melhor que suas irmãs romanas ou gregas. Embora o Antigo Testamento esteja recheado de mulheres de grande influência, como Débora, a profetisa, que aconselhou líderes militares, Esté, a rainha, que impediu o extermínio dos judeus, Raabe, a prostituta, que salvou os espiões israelitas dos soldados de Jericó, Abigail, a esposa do fazendeiro, que deteve o plano desnecessário de assassinato idealizado pelo rei Davi. Apenas para citar algumas, as mulheres continuam a ser consideradas simples mercadorias. O povo judeu passou a integrar-se mais com as culturas estrangeiras que oprimiam as mulheres e a receber influência dessas culturas. Na época em que Jesus nasceu, as mulheres não tinham permissão para falar com um homem público, nem mesmo com o marido. Se a mulher se dirigisse a um homem em público que não fosse seu marido, entendia-se que ela estava tendo um relacionamento com ele, e isso era motivo para divórcio. As mulheres eram proibidas de comer no mesmo recinto em que os homens estivessem reunidos, de receber instruções da Torá, as Escrituras, com homens ou de entrar no pátio interno do templo para prestar culto na companhia de homens. 2000 anos atrás, o rabino Eliezer afirmou: seria preferível que as palavras da Torá fossem queimadas a ser entregues aos cuidados de uma mulher. O rabino não podia sequer dirigir a palavra à sua filha ou irmã em público. Alguns fariseus eram chamados de os feridos e ensanguentados, porque fechavam os olhos sempre que viam uma mulher na rua, e por causa disso trombavam com muros e casas enquanto andavam. Todas as manhãs o fariseu começava o dia dando graças a Deus por não tê-lo feito um gentil, uma mulher ou um escravo. A mulher é considerada propriedade de seu pai. Esse direito de propriedade era transferido ao marido quando ela se casava e para o filho quando ela enviuvava. Havia pouca esperança para uma mulher que não tinha nenhum dos três. Não lhe permitiam sair em público sem um acompanhante apropriado do sexo masculino.
Essa proibição não era tanto para protegê-la, mas para proteger o nome do marido de algum deslizes que ela pudesse cometer, por conduta imprópria. Qualquer homem que desejasse dirigir-se a ela teria que fazê-lo por meio do seu acompanhante, não diretamente. A mulher não era considerada testemunha confiável e não tinha permissão para testemunhar em tribunais. As vozes femininas e os cabelos esvoaçantes eram considerados sensuais e vistos como tentação para os homens. As mulheres eram tidas como escória da sociedade e responsáveis por grande parte da maldade no mundo. Viviam afastadas da vida social e religiosa da comunidade e eram julgadas inferiores, criaturas sem capacidade para aprender e cujo único propósito era o de cuidar de assuntos domésticos e proporcionar prazer sexual. Eu poderia alongar-me no assunto, mas penso que o que vimos seja suficiente para permitir um vislumbre de como as mulheres eram vistas e por quê. Feio, tenebroso, opressivo. Assim era o mundo no qual Jesus pôs os pés. Esse era o pano de fundo para que o mais belo enredo divino, o da redenção, se desenrolasse. Por que Jesus veio ao mundo? João explica em poucas palavras. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Jesus veio para restaurar o plano original de Deus e o propósito para os homens e mulheres, que foi distorcido e prejudicado no jardim. Ele veio para restaurar, em todos os aspectos, a humanidade caída. Parte da restauração incluiu restituir a Eva a posição que ela desfrutava antes da queda. Jesus entrou em cena e viu as portadoras da imagem de Deus escondidas nas sombras e trancadas à chave. Ele escancarou as portas. É fácil para nós que vivemos no século XXI ver a interação de Jesus com as mulheres como um fato comum. Mas na época isso era radical em todos os sentidos da palavra. Jesus chegou a um ponto tão vulnerável que foi bom Deus ter preparado o madeiro. Quando entendemos um pouco da filosofia romana e grega e o tratamento dado às mulheres na época em que Jesus veio ao mundo, podemos entender melhor como foi radical o tratamento que Jesus deu às mulheres. Ele pegou aquelas portadoras degradadas da imagem de Deus e colocou-as no centro do palco para representar o papel principal no plano redentor divino. Em palavras bem simples, Jesus sacudiu a casa. Um novo dia para as mulheres quando viramos a página de Malaquias 4:6 para Mateus 1:1. Um período de 400 anos de silêncio de Deus. Temos a sensação de que um novo dia está nascendo no horizonte. Nas genealogias do Antigo Testamento, as famílias eram rastreadas apenas pelos homens. No entanto, na genealogia de Jesus Cristo, 4 mulheres são relacionadas além de Maria: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. A própria menção dos nomes das mulheres é motivo para uma pausa. O ritmo de fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano, para abruptamente quando aparece o nome de uma mulher, Zerá, cuja mãe foi Tamar, Mateus 1:3. Então, a cadência normal é retomada com fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Cicrano. Mais uma vez, a sequência harmoniosa é repentinamente interrompida com Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, versículo 5. Amiga, o fato de o nome de uma mulher ser mencionado na genealogia dá-nos uma enorme sensação de que há algo diferente. Deus está prestes a fazer algo novo. É hora de as portadoras da imagem de Deus saírem das sombras para a luz. É emocionante saber que essa luz é a luz de Cristo. Jesus aceitou as mulheres em seu grupo, incluiu-as nas parábolas e convidou-as a fazer parte de sua equipe ministerial. O foco deste livro é descobrir o que Deus pensa realmente acerca das mulheres. Isso parece um pouco presunçoso, não?
O profeta Isaías escreveu: Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? 40:13. O mesmo versículo é repetido por Paulo em Romanos 11:34 e 1 Coríntios 2:16. Ao mesmo tempo, nossa maior alegria na vida está em conhecer Deus. J.I. Packer, em seu clássico moderno, Conhecimento de Deus, ressalta: Para quem não conhece Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeços, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. E então, como conhecemos a Deus? Podemos entender realmente o que ele pensa acerca de qualquer assunto? Por certo, a mente de Deus é um mar incompreensível de sabedoria que nossa mente finita jamais compreenderá no todo, mas ao mesmo tempo ele deseja muito que o conheçamos. Deus criou-nos para nos relacionarmos com Ele, e como ocorre com todos os relacionamentos íntimos, há um profundo entendimento entre as duas partes. Deus, claro, conhece-nos de maneira total e completa, e, por mais incrível que pareça, convida-nos a nos relacionarmos com Ele e também a conhecê-lo. Seja qual for o assunto que queiramos entender, o que Deus pensa a respeito do casamento ou do dinheiro, do pecado ou da salvação, da ansiedade ou da adoração, as respostas estão na Bíblia para que as descubramos. Paulo escreveu aos Coríntios: Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. 1 Coríntios 8:2. Em outras palavras, por mais que conheçamos Deus, a mulher sábia entende que sabe muito pouco a respeito dele. Mas, com essa realidade em mente, lutamos para desenterrar os tesouros escondidos que nos levam a conhecê-lo. Em sua infinita sabedoria, Deus nos proporciona muitas maneiras de aprender sobre seu caráter e seus caminhos. Aprendemos a conhecê-lo por intermédio de sua palavra, da criação e, acima de tudo, por intermédio de seu Filho. Jesus, numa de suas últimas conversas com os discípulos, explicou: Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Quem me vê, vê o Pai. João 14, 7 e 9. Eugene Peterson, em sua paráfrase à mensagem, explica desta forma: Ver a mim é ver o Pai. As palavras que eu digo não são simples palavras. Não as digo por conta própria. O Pai que vive em mim transforma cada palavra num ato divino. Versículo 9. Jesus falou exatamente o que o Pai lhe pediu que dissesse. João 7,16, 8,28, 12,49. E exatamente o que o seu Pai lhe pediu que fizesse. João 5,19, 30, 6,28, 38. Ele era a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15, e a expressão exata do seu ser, Hebreus 1,13. Podemos saber realmente o que Deus pensa? Até certo ponto, a resposta é sim. Precisamos apenas olhar para a vida e o ministério de seu Filho. O foco deste livro é Jesus e como ele chamou as mulheres para tirá-las das sombras da sociedade e colocá-las no centro do palco. Este livro explica por que ele veio para libertar as mulheres, uma liberdade que não foi reproduzida por nenhuma outra religião no mundo. O que eu quero dizer com libertar as mulheres? Há dois aspectos dessa liberdade que investigaremos. Jesus veio para libertar as mulheres de. Jesus veio para libertar as mulheres para. Ele não libertou as mulheres apenas para isolá-las na nova ordem chamada Igreja. Ele libertou as mulheres para que proclamassem as boas novas do Evangelho ao mundo e trabalhassem entre os cristãos para edificar o corpo de Cristo.
Numa cultura que mantinha as mulheres escondidas no recesso do lar para não serem vistas nem ouvidas, Jesus as puxa dos bastidores para posicioná-las na frente e no centro do palco, iluminando-as com o holofote de seu amor e chamado divinos. À medida que a cortina do Novo Testamento sobe, as mulheres enchem o palco e assumem o papel de estrelas na encenação do grande enredo da redenção divina. Jesus fez escolhas deliberadas acerca do quem, que, quando e onde de seus ensinamentos e milagres. Não foi por acaso que muitas de suas curas ocorreram no sábado. Não foi por acaso que muitas de suas conversas foram com mulheres. Não foi por acaso que muitas pessoas curadas por ele foram mulheres. Jesus tomou as chaves da verdade e abriu as algemas a fim de libertar as mulheres da opressão que as mantinham cativa nas frestas da sociedade. Que orgulho sinto por aquelas mulheres que aceitaram o convite de Cristo para deixar o cativeiro. Elas foram agentes que ouviram o chamado divino ecoar para além das vozes opressoras da cultura em que viviam. Neste tempo que passaremos juntas, vamos conhecer as mulheres presentes na vida e no ministério de Jesus. Quando lemos os evangelhos com os quais estamos tão familiarizados, às vezes deixamos de ver a maravilha e o esplendor das palavras radicais de Jesus que transformaram vidas. Temos a tendência de passar suas palavras na peneira das normas culturais e dos ensinamentos recebidos na infância, em vez de expô-las sobre uma tela nova. As palavras tornam-se enlameadas e silenciosas quando espirradas numa paisagem antiga de tonalidades imperfeitas. Vamos examinar um novo cavalete, um cavalete no qual há uma nova tela em branco. As palavras de Jesus encontram-se na paleta, novas, diferentes, vibrantes e vivas. Não vamos pintá-las na tela antiga da nossa mente, na esperança de cobrir as palavras outrora mal interpretadas. Devemos examiná-las com novos olhos. Vamos conhecer algumas mulheres que tiveram um encontro com o Libertador e começaram uma vida nova, em liberdade. Venha comigo e sente-se à beira do poço com a mulher samaritana, que esperava ser insultada e rejeitada, mas recebeu aceitação e amor. Permaneça ao lado da mulher surpreendida em adultério, que esperava a condenação e morte, mas encontrou o perdão e a chance de ter uma nova vida. Acompanhe o gesto da mulher que sofria de hemorragia e estique o braço para tocar no manto dele em segredo, só para ser curada e receber palavras de afirmação em público. Levante-se das ruínas da vida com Maria Madalena e corra com determinação para anunciar o milagre da ressurreição de Jesus. Oro para que, à medida que conhecermos o impacto que Jesus causou na vida de cada mulher, você escreva seu nome no roteiro e sinta a presença de Cristo como jamais sentiu. Vamos observar como Jesus tratou as portadoras de sua imagem para descobrir o que Deus realmente pensa das mulheres.